Alô, Rasmaninha, está começando mais um Lezeira Podcast comigo, Márcio Braga, o seu servo da alegria, sempre. Curioso como sou desde criança, que a minha mãe dizia, esse menino quer saber de tudo. Aí nós criamos o Lezeira Podcast, para eu trazer aqui assuntos para matar a minha curiosidade. Antes, todavia, porém, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Nova Era Super Atacado, Romanel, e a merenda maravilhosa que a Lili Vivi manda pra gente trocar ideias aqui, falar lezeiras e também dar uma boa merendada. Nossa convidada de hoje é ela, Júnia Januária, jornalista, uma mulher inteligentíssima, charmosa. Eu já sei que já lhe falaram isso, mas faltava eu falar. Tá bom. A Júnia chega com a gente numa serenidade, mas é aquela jornalista que faz uma pergunta assim, pá, na veia. Hoje ou não. inverteu, né? Hoje eu não pergunto, hoje eu tô aqui do lado oposto. O legal do podcast é que a gente bate papo, não chega a ser uma entrevista. E né? o legal é conhecer esse teu outro lado, né? Que eu conheci o outro lado do Márcio Braga fazendo auditório morrer de rir. Na Suframa. Na Suframa e em querida vários outros lugares também. Flávia né? Grosso era superintendente. Era superintendente. Tive a honra de trabalhar com ela. Uma mulher uma gestora maravilhosa. espetacular, nota 1000. E eu aqui quero fazer esse registro de uma mulher séria, competente, uma mulher que foi injustiçada. Mas aprendi muito com ela. Acho que quem trabalhou ao lado de Flávia Grosso teve a oportunidade de dar o seu melhor, porque justiça seja feita. Ela era dura. Ela exigia demais. Não é à e toa. o profissional que não tivesse preparado para trabalhar sob pressão sofria, porque ela exigia 100%, ela queria o melhor. E isso era uma coisa legal. E isso, embora doesse na pele, isso era uma coisa que era muito gratificante, porque era um aprendizado. Foi um aprendizado para todo mundo. Quem teve a honra de trabalhar com ela... eu ficava impressionada com o poder de liderança, porque sentava numa mesa de reunião e os homens tudo bagunçando, superintendente, coordenadores gerais. Ela chegava, pronto, chegou Margarete Thatcher, acabou o silêncio. Pois é, isso que eu ia falar. Até então, a Suprama, a gente percebia o amor que ela tinha pelo órgão ali da Suprama e os resultados que a Suprama apresentava. Ela né? brigava muito. Eu lembro da doutora Flávia correndo para Brasília, brigando, não se acomodando. Foi uma fase bonita, foi uma fase muito boa da Suprama. E a gente já começa... as situações, as dificuldades acontecem e as gestões sofrem. Politicagem. Bom, eu acho que ela foi injusta. injusta. Nem vou entrar também. Nem eu. Mas olha, a gente já começou falando da Suprama. Pois Você né? fazia a parte de imprensa lá? Assessoria? Teve uma seleção e meu currículo foi submetido. Também, mano, até o currículo. E fui aprovada tecnicamente, isso eu tenho orgulho de dizer, não foi indicação política, foi a avaliação técnica mesmo. E fiquei como coordenadora geral de comunicação por um pouco mais de, acho que de 9 anos, uns 9 anos ou Júnia, mais. o que foi que foi te gratificante. trouxe? Que te trouxe para Manaus? Foi a Suprama? Na realidade, os meus pais não nasceram em Manaus, mas nós, os filhos, nascemos em Manaus. Então, eu me formei em Manaus. Ah, eu não na sabia. Universidade Federal do Amazonas. Tive Universidade do Amazonas, Universidade do Amazonas. E tive a oportunidade de participar de muitos congressos internacionais, Congresso Brasileiro de Jornalistas. E, a partir daí, na realidade, eu tive uma sorte gigantesca, porque eu não tinha ideia que eu ia para a televisão. Então, no primeiro mês, eu entrei na faculdade muito novinha, aos 17 anos, e no primeiro mês de início das aulas... Primeiro mês da faculdade? De primeiro mês da faculdade. Já te chamaram para a TV? Eu estava apresentando um trabalho de publicidade, marketing. O professor terminou o trabalho, ele olhou para mim e disse assim... Você gostaria de trabalhar na televisão? Minha nossa senhora! Aí eu fiquei assim, menina como? ainda. Eu falei, como assim? Ele falou, porque eu tenho a amiga minha, na época só de Hawaii, eu nem conhecia, né? Amiga minha está precisando de uma apresentadora
para TV a Juricaba. Eu poderia te indicar, eu acho que você tem o perfil. Aí eu fiquei meio atordoada, né? Na época não andava nem só. O irmão levava para tudo que é lugar e meu irmão me levou. E aí cheguei lá, fiz o teste para o programa Globinho, né? E realmente fui aprovada, né? E comecei no apresentadora do Globinho, que era o programa da Rede Globo, né? Caramba, comecei que com o Globinho, legal. voltado para as crianças, e depois é que eu fui para o Jornal Hoje. E tudo começando, televisão. Novíssimo. Eu fiquei 3 anos, os 3 anos e meio que eu fiquei na faculdade, foram os 3 anos e meio que eu Já fiquei garantia na uma graninha todo mês. Com certeza. Eu fiquei na TV. Quando terminei a faculdade, com 21 anos de idade, tinha acabado de completar. E aí eu resolvi que aquela coisa de gente nova de achar que o mundo está pequeno demais. Quero ir embora. Quero ir embora. E aí eu achei que estava pequeno demais e eu queria crescer. Mas foi uma coisa boa, porque eu vim de uma família muito conservadora, pai conservador, mãe Seus pais conservadora. eram o quê? Comerciantes? Eram funcionários públicos? Meu pai foi da Marinha Mercante, depois Petrobras, né? E depois já estava trabalhando já só com navios, E né? como é que ele reagiu a mas tudo isso, mecânico. assim? Não, então, meu como pai é que minha filha? Já vai pra televisão? Vai cuidar da tua faculdade? Não, até que para televisão eu tinha irmão que cantava na época, o Januário, né? Bonitão. E ele sempre apoiou e acabou que era um pouco braço assim nessa área Aí de te dava comunicação. carona, te levava. Me levava, o mais velho também me levava, o Cláudio, não posso esquecer um do outro. São senão fica quantos com irmãos? ciúme. Bora logo Eram lembrar. 3 homens, né? Tá. Então Cláudio, era assim Januário. a protegida. Cláudio Januário, o Francisco Januário, que é o conhecido mais 3 como homens. Januário, e o Ecli, que faleceu de Covid. E tem minha irmã Risalda, né? Então são 5. 2 mulheres e 5 3 irmãos. homens, isso. E ele dava muito apoio. Então, quando eu fui para a TV, aquilo era uma novidade. Imagina, ver a filha na Nossa, TV. e Manaus, todo mundo parava para O assistir mais TV. interessante é que, quando eu era pequena, eu sentava e olhava... Não sei se você lembra, você é da tua época, Não, eu sou mais não velha que lembro. você. Ixi, mentira. Não, eu lembro da TV Globinho. Não, o Célio Antunes, ele apresentava o jornal sem olhar, né? Ele não lia, ele ficava o tempo inteiro assim. Eu achava que diziam que ele fazia Como é que leitura era? braille. Ele apresentava uma televisão. Ele apresentava Sem jornal olhar pra câmera? sem olhar, não, sem ler absolutamente nada. Na época não existia teleprompter, não. Ele Era aqui, lia ó. a matéria e ele falava do jeito dele. Do jeito dele, assim, tá. E eu lembro que eu olhava pra ele, eu era mesmo pequena, eu dizia pra ele assim, eu vou ficar no lugar, eu vou pro lugar dele. Eu vou ficar no fazer lugar- igual ele? Vou fazer igual ele. E engraçado, pra onde eu fui trabalhar? Quem Ah. era meu chefe? Ele. Célio Antunes. Caramba. Aos 17 anos de idade, ele foi meu chefe. E a primeira coisa que tu falou foi, como é que Não, tu consegue fazer aquilo? Não, e aí eu era fissurada, né? Ele foi assim, meu primeiro ídolo, e depois a Leda Nagli, né? Eu me inspirava na nossa. Leda Nagli. Eu olhava a Leda Nagli e eu ficava... Uau, que mulher, né? Eu lembro do jornal Hoje com ela. Nossa, maravilhosa. Lá em Tefé, Era a nossa. minha, assim... Minha ídola. Então eu olhava, nossa, eu ficava assim, Tu inspiradíssima. foi embora pra onde, Júnior? Eu fui para Brasília, aí eu fiz o teste na TV Nacional e fiz o teste na antiga empresa brasileira de notícias para ser locutora da Voz do Brasil. Passei em ambos, mas o rádio, a época, a Voz do Brasil, aquela coisa... Chegava até os rincões dos ribeirinhos, né? Aquele interior menorzinho, então tá lá aquele cara. Eu sabia que aquele cara na canoa ia ouvir. Acabou que E aquilo- lá no interior de São Gabriel da E a Cachoeira. TV, como eu já vinha de TV, então assim, apesar de ser uma cobertura nacional, eu ia aparecer para o Brasil inteiro, mas na época a Voz do Brasil falou mais alto, né? O rádio foi uma paixão. Tu E aí ficou eu fui quanto para a tempo? Voz do Brasil. Eu fiquei 1 ano em Brasília. Aham. Direto de Brasília. De A Brasília. voz. Tararã. Então, foi um super aprendizado. E era ao vivo. Ao vivo. E aí Ao é vivo. quando vinha o Guarania, né? Mas é engraçado que pelo fato de eu ser... Tá lembrando aí como é, gente? Tan, tan, Peraí, bora fazer aqui, peraí. tan, Não, tan, peraí. tan, Ele tan, solta e tu tan, começa. tan. Vai, solta aí. Olha aí.
Entrou, tu entra. Como é que tu entrava? Não, eu entrei... Não, naquela a época. voz do Não, mas eu entrei apresentando, eu era garota do tempo naquela eu época. pensei que tu disse, direto de Brasília. Não. Aliás, uma coisa interessante da Voz do Brasil, quando eu entrei na Voz do Brasil, eram homens. Eram homens. Eu cresci A ouvindo, era figura só masculina imperava na Voz do Brasil. E entrou a mulher. Tu foi a primeira mulher, Eu não sei se eu fui a primeira mulher, mas naquela época, quando eu entrei, foi em 2000... Ai, sabe Deus, quando? 1900 já vai... Eu também tenho problema com isso. Não, isso aí. É melhor Eu a gente só lembro esquecer de essa 91, fase, né? porque foi quando eu fui expulso de Não, Tefé. eu fiquei 14 anos. Eu fiquei 14 anos, né? Então foi 2000 a 2014. Não. Depois a gente vê isso. Não, porque eu fui para Venezuela já formada. Eu fiquei na Venezuela desde 1996. Então era antes. Não, desde 94, aliás, 96, 94. Muito antes, muito antes. Nossa, e como era ali? Era um ambiente muito masculino. E aí, quebrar esse ambiente masculino, quando me viram, eu disse, não, ela é perfeita para quebrar esse ambiente masculino. Até porque aquela voz impostada, meio paulista, meio, né? Na época era o Augusto Xavier, que está na Record, que é o Guto Chaves, continua aliás, saiu do rádio, foi para a TV, ele continua, ele é apresentador, já há muitos anos na Record, e tinha um outro lá que chamava de Passarinho, e eu. Né? Então, como era mulher, as notícias eram dadas por ele e eu ficava com as partes mais leves, inicialmente com a questão do tempo e tal, depois com as notícias mais leves. Caramba. É masculino. Mas na época era eu um lembro. Machismo, isso? Isso, eu lembro. Total. Tipo assim, não, ela fala as notícias. Não, mais... e antes, e claro, as notícias com menos importância mais eram as quentes são minhas, os ônibus. as mais quentes eram os ônibus. Os ônibus não. Os ônibus. Também, né? Eu peguei carona depois. E mais interessante, naquela época ficavam as pessoas lá, porque você vê, a Voz do Brasil, o microfone aberto, com cadeia de rádio para mais de 1.500, imagina o Brasil inteiro. Então ficava o pessoal acho que naquela época era SNI, né? Ali na porta e Caramba. tal. Eu peguei essa fase e tal. Mas foi assim, eu ficava nervosa. Ficava, na realidade, a censura ali. Era isso também? Tu pegou essa fase de volta aqui, essa notícia não pode. Não. Teve. Porque já chegava... Você não tinha como inventar na hora, era proibida essa coisa. É uma coisa que me chamou muita atenção. Hoje, eu percebo nas televisões os sotaques, qualquer sotaque nordestino, é respeitado. Todo mundo fala com seu linguajar, né? E não tem problema nenhum. Na época, para eu entrar na Voz do Brasil, eu tive que, várias vezes, um dos diretores de lá ficava... treinando a minha voz para não cantar. Ele dizia que eu fazia... Eu lembro bem ele fazendo isso no movimento da minha voz. Amazonense, tu acha? É tipo eu aí... tenho que cantar. Não, eu nunca tive vícios. Não, eu nunca tive vícios de linguagem, mas ele dizia que eu cantava. Era para frescar tua paciência. Acho que era para frescar. Mas eu fui muito querida. Eles me trataram muito bem, com muito carinho. E agora, você percebia o machismo que durante o tempo que eu fiquei na Voz do Brasil, ia para a Voz do Brasil, você ficava na Voz do Brasil, não era... podia ser quem não era formada. E eu já era formada em jornalismo. O dia que eles descobriram que eu era formada e registrada, eles disseram... O que você está fazendo aqui como locutora da Voz do Brasil? Ai, quer dizer que eles te contrataram? Não, porque na Voz... Não, eu passei para locutora. Eu fiz o teste para locutora da Voz do Brasil. Eu passei. Só que você era jornalista. Eu era jornalista profissional, formada. Quando eles souberam... Na realidade, não foi nem eles. Quando o pessoal da redação do jornalismo soube que eu era formada, falou, ela é formada, ela pode ganhar mais na redação. Trabalha aqui com a gente. E aí foi quando eu migrei da locução para a redação. Aí eu fui cobrir ministério, ganhando 3 vezes mais. Mas realmente. Tu continuou fazendo locução? Não, teve não, que não, sair não, mesmo. não. Teve que sair, porque não dá para abraçar 2, né? Porque quando a gente ama isso aqui, a gente... Mas eu morava sozinha. Eu tinha que pagar aluguel, né? Então, aí quando eu vi o salário, você deixa de... ganhar tipo 18 para ir para 78 Agora, faz uma diferença, né? nesse momento, eu acho que tu consegue
começar a adentrar o poder, né? Quando tu vai É interessante, isso é uma coisa muito peculiar de Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, eu lembro que era um ambiente muito masculino, os homens sempre de terno e gravata, nunca com esse tipo de roupa, nunca esporte, sempre terno e gravata. E eu lembro que, menina, né, quando eu cheguei lá, calça jeans, tênis, e aí eu lembro que eu fui chamada a atenção por causa disso, que eu andava meio que trombadinha. Porque quando eu falo eu acho adentrar que no poder, era ter acesso realmente, por exemplo, direto lá no Senado, direto... Não, eu cobri depois. Depois eu fui cobrir o Ministério das Comunicações. Não, eu fiquei no Ministério das Comunicações, né? Não fui para o Senado, eu fui para o Ministério das Comunicações. Então tu ficava ali, dando plantão ali. Ah, direto. Plantão direto. Tudo que o ministro fizesse, eu tinha que cobrir a pauta, a agenda do ministro. Ali depois tu... Aí sim, depois eu chegava na EBN e passava. Depois Agora, dessa uma coisa interessante, eu acho que o meu perfil visual de roupa mudou com Brasília. Eu mudei com Brasília, porque eu cheguei muito despojada. E quando eu voltei de lá, não. Aí eu já voltei no escarpano, agora social. Imagina uma menina com 21 anos, 22, muda, mas lá. O ambiente aí te faz mudar. Toda social. Sim. Toda. Tá, no meio desse machismo louco, eu imagino que as cantadas corriam soltas, né? Porque antigamente... Como eu era menina, a falta de respeito, eu lembro... eu acho que era bem maior, né? Eu lembro... Hoje o cara tem medo. Na Voz do Brasil, o grupinho masculino da Voz do Brasil faziam brincadeiras pesadas. Como eu era muito nova, mulher, num ambiente totalmente masculino, as brincadeiras eram muito pesadas. Mas eu percebia e eu percebia que era justamente para me deixar de saia justa, para me deixar sem graça, ruborizada. Eu acho que eles achavam interessantíssima a branquinha e eu ficava toda nervosa sem saber o que dizer. Claro, o que você vai dizer num ambiente masculino onde você está vendo que você não sabe o que é verdade, o que não é. Então eu aprendi melhor não fingir que não está ouvindo e não falar, né? Que você morava só, né? Sozinha, tinha né? esse lado. Então, papai aqui ficava louco, não ficava? Com saudade, preocupado? Não, sim, com saudade, sim, mas sabe uma coisa que eu sempre aprendi? A decisão de sair foi minha e eu nunca liguei dizendo papai isso, papai aquilo, papai eu estou precisando disso, não. Eu sempre me virei sozinha. E aí, isso ele, era uma coisa. Viu não, a isso e eu cortei o cordão umbilical, né? Então, para mim foi muito importante isso, né? Ei, cara, eu tenho... Olha assim, quando eu convido alguém para vir aqui, eu não pesquiso a vida da pessoa. Porque é aqui que eu descubro. Fofoqueiro. É aqui que eu descubro. Eu acho legal essa ideia desse bate-papo, porque eu sou muito curioso com os assuntos que vêm aqui, sabe? A minha cabeça aqui fica fazendo várias perguntas, porque nesse momento... Eu tenho certeza, em 2022, que o jornalismo... Mudou. Infelizmente, mudou. Muitas pessoas não querem fazer por conta da grana. Não, ganha pouco, eu não vou mais fazer. Tem isso. Tem a outra questão. Jornalista não é respeitado. Tem tudo isso. A gente sabe. Márcio. Mas tem uma coisa que eu acho que tu tem aí muito conteúdo para me explicar. É o amor por essa profissão. É uma cachaça, é um vício. É um vício, é uma droga. Quando a minha filha nasceu e eu percebi nela tudo que eu era, a facilidade para leitura, a facilidade para falar, facilidade para escrever, tanto que quando chegou na Venezuela, ela com 9 anos, ela corrigia os meus textos que eu escrevia, jornalísticos, para a Gazeta Mercantil Latino-Americana. Eu tinha que escrever em espanhol, porque era a Gazeta Mercantil Latino-Americana. Só que ela eu era correspondente internacional na Venezuela. Tá, a gente vai já chegar aí, mas peraí, tua filha cresceu lá, então ela aprendeu ela espanhol, nasceu aqui, assim, ela e minha filha Juliana, que hoje mora em São Paulo, é publicitária, e o meu filho Fabrício, que é engenheiro, mas está na área de comunicação, depois conheceu a área da publicidade, desse mundo do audiovisual. Ele se encantou, é outra cachaça, e ele largou a engenharia. Não quis... Ele mora em Manaus? Ele mora em Belo Horizonte, é casado com uma psicóloga, a Lise, né?
Olha, o Juliano, né? Juliana e Fabrício. Fabrício, realmente, meu É uma amigo, cachaça. é uma cachaça. A gente não consegue largar isso aqui. Ô, meu pai, eu era criança quando ia pra Rádio Brás. E talvez em algum Nossa. momento eu te ouvi na minha ali 12, 13 anos, porque eu ficava contando piada na Rádio Brás. E eu lembro que terminava, agora vem a Voz do Brasil. Aí, tec, 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 liga, libera o sinal de Brasília. Aí, Aí de Brasília eu vim para Manaus, né? Eu falei que foi a época em que eu conheci o que é depressão, porque acostumada a minha família é muito amorosa, muito unida, né? E eu senti falta desse aconchego. Brasília, você é mais um na multidão. Quantos anos em Brasília? Eu fiquei 1 ano, eu não aguentei mais que isso. Eu pedi para sair, eu pedi para voltar, eu falei, eu não aguentei. Eu fui com o presidente e eu lembro que permitiram eu entrar na sala dele e eu só chorei. Depois ele de presidente virou meu amigo. O Kramer virou amigão, porque eu chorava horrores. E ele ficou preocupadíssimo comigo. Ele ficou meu com Deus, pena. eu não vou nem pedir para ela ficar. Não, ele ficou com muita... Assim, ele me viu como uma filha, né? E conversou comigo, me aconselhou e tal. Ele falou, mas você está fazendo um trabalho tão bonito aqui, você tem toda a chance de crescer. Eu falei, mas eu não aguento mais. Mas eu chorava horrores. E aí ele falou, olha, nós temos sucursal do Amazonas lá, e então vamos ver então a possibilidade de você ser transferida para lá. Ninguém quer te perder, né? Eu acho que você fez aqui, começou com um bom trabalho, e eu acho que você tem tudo para crescer, né? Então não desperdice essa oportunidade. Eu falei, bom, eu que agradeço, porque para mim foi uma bênção, né? O cara... Aí eu vim transferida e fiquei trabalhando como repórter mesmo. Você mandava sim, aí gravava isso. Naquela época tinha o telefone de... que fita? Tinha o telefone de rosca, aquela bolinha que tirava, fazia o pluguezinho, e aí, de Manaus, Júnia, Januária. Mas era uma delícia, gente. Era uma a galera que hoje grava no WhatsApp, que ainda reclama. Nossa, cadê meu celular? Tá horrível, nossa, tá horrível. Não sabe o que era passar notícia naquela época. E era a gente não tinha hora pra mandar? Claro, tinha hora pra mandar. Tipo assim, tu tem que achar uma notícia. Não, tinha um rapaz que era o técnico que ficava no naquelas... Só ele lia, aquela cheia de buraquinha, aquelas fitas de buraquinha. Era o Telex. O Telex, né? Ele era rápido, Ebenezer, foi depois ele ficou em Brasília, quando ele foi para lá, ficou na empresa lá. E eu gravava, né? A máquina era datilografar, tradicional Olivetti, né? E não tinha, imagina, computador, era luxo, né? Imagina. É o jornalismo raiz, né? Era o jornalismo raiz. Júnior, tu vem para Manaus, aí fica mais um tempo. Aí eu assumi, eu assumi a direção da sucursal. Aí fiquei um tempo. Tá, mas tu e chegou aí a eles me trabalhar convidaram. Rede Amazônica, alguma emissora Depois, eu fiquei, depois de 14 anos na rádio, eu voltei de novo para a TV. Aí eu fiquei, aí eu fui para... Fiquei um tempo na TV Educativa, no painel cultural. Tu gravava, transmitia da TV Cultura, onde era aqui? Era ao vivo. Mas aonde era o estúdio? Aonde continua sendo hoje, ali Na TV Cultura mesmo? Na TV Cultura. Ah, tá. Porque hoje Encontro TV, Encontro das Águas, né? Então, mas TV Cultura, lá eu fazia o painel cultural. Então, foi uma época também muito rica, de muito aprendizado. Eles perguntavam muita coisa, assim, tipo assim, oi, Júnior, tudo bem? E aí, Manaus, tem onça aí mesmo? Tá? Não tirava essas ondas? Claro. Brasília, então, isso é muito típico, né? Eu confirmava, sabia? Quando eu morei em São Paulo. Me doía... a impressão que eu tinha de ver homens sérios, né? Homens que você considerava intelectualmente, né? Como... um outro nível, e vinham as conversas... O índio anda pelado lá e tal. E as próprias cantadas eram tão, sabe, que realmente eu saí de lá e não consegui dar um selinho em ninguém. Com medo, eu acho. Sei lá, é uma preservação. É engraçado, quando você tá só... Eu acho que era uma proteção. Era uma proteção. Sozinha, eu sozinha, eu tinha muito medo disso, né? Eu acho assim, eu queria provar, inclusive para os meus pais, para minha família, né? Que eu era capaz de ficar sozinha na minha cabeça e não envergonhar meus pais. Toque lá. É isso que nos move, sabe? Quando eu vim para Manaus, eu sempre falei isso. E eu sempre me emociono, porque quando a gente vem do interior...
o maior orgulho que a gente quer dar para o pai da gente, nem Nossa. sempre é o estudo, né? Não. Lógico, o estudo, tudo bem. Mas a gente quer dar de orgulho para o pai da gente é de dizer assim, poxa, pai, olha só, eu não sujei o nosso teu nome. Né? Eu senti isso muito forte dentro de mim. E uma outra coisa que sempre... isso é uma característica minha também, essa coisa de pegar no meu pulso, de dever favor ou de pedir favor e ficar na dependência de alguém. Falam muito do nosso jornalismo hoje, dos jornalistas vendidos, dos jornalistas que vendem trabalho. Eu, graças a Deus, eu entrei e... Não sei... Continua com cabeça erguida. Eu continuo de cabeça erguida. Como isso para mim. Surge a Venezuela na tua vida, mulher? Primeiro tu entra na BBC de Londres, na rádio. Venezuela aí que foi tu uma... vai, alguém te manda pra lá, como é que tu vai bater lá? É um amor? Você se apaixonou? Na realidade, eu já estava casada, eu já tinha Juliana e Fabrício, quando meu marido propôs irmos para a Venezuela para abrir e ver como é que estava aquela coisa efervescente, empresários venezuelanos com interesse no Brasil e tal. E ele propôs e eu falei, bom, é uma oportunidade, né? E era a nossa época. Ele que trabalhava com ele? Não, meu marido é engenheiro. Mas ele era do distrito. Era bom para vocês dois ir então para lá? Não, assim, na época você cansa um pouco também, né? Então chegou uma fase, depois de 14 anos, que eu estava cansada. A própria empresa brasileira de notícias passou por muitas transformações. Ela foi extinta, depois ela foi acoplada, houve uma fusão, aí a Radiobras já era a empresa brasileira de comunicação, né? Eu fiquei responsável depois na fusão pelas duas, né? Então eu passei por toda essa fase da transformação da empresa brasileira de notícias para a Radiobras. E a vontade de evoluir. Eu acho que 14 anos ali você acaba se engessando. Então eu estava desestimulada. Eu vi que teve uma fase muito grande da empresa e depois ela foi atrofiando. Teve que demitir muita gente e aquilo me doeu muito. Tive que fechar a Rádio Nacional em Manaus. Aquilo me doeu muito. O dia que eu tive que tirar a rádio do ar. Então, assim, eu não estava preparada para uma coisa atrás da outra e demitir pessoas, né? Eu era muito jovem também. Eu continuava jovem, entrei muito jovem. Engraçado você falando disso, porque eu também tive uma experiência, né, de fechar a rádio, né? Não, porque eu fui trabalhar na Rede Amazônica, na rádio de lá, e aí o doutor Felipe falece. E aí a gente está lá trabalhando e depois de 30 dias teve que encerrar a rádio. E parece assim que vai um pedaço... Dói, né? Amor dói. Né? Não, e a Rádio Nacional daqui era... Nossa, era uma loucura, né? A Júlia maravilhosa. Falando... sabe o que me vem à mente? Aquela voz da pessoa que vai traduzindo o Oscar, sabe? Nossa. Eu acho tão legal. Não é não, gente? Olha, isso é o Marlon Brando. O Marlon Brando é o primeiro... Né? Ei, dá uma dobradinha então aqui, né? Ele está dizendo aí, olha, muito legal isso, reconhecendo tudo. Então, aí ele me chamou para... Aí ele fez a proposta, eu aceitei. Quando eu apresentei a carta de demissão para a Radiobras, eles pularam, né? Falaram, não. Aí acabou que eles disseram, não, então você não vai sair... Assim, né? Pelo tempo que você ficou, eu ganhei, eu fui reconduzida ao cargo muitas vezes por eu ter sido considerada excelente na parte administrativa. Se dedicava, né? Muito, na parte administrativa, totalmente correta e tal. E eles acabaram, eu acabei negociando com eles me deram com todos os meus direitos, já que você vai para a Venezuela, você vai precisar de grana, né? E aí eu fui, e foi... De início, eu não fui pensando em nada. Eu falei, bom, eu vou na carona do marido, né? O que ele fizer... Mas assim, gente, só um parênteses, lembrando que na época que você vai, não tinha essa ditadura que está tendo hoje. Não. Era Rafael Caldeira. Nossa, Venezuela, Caracas, era uma cidade linda, com restaurantes magníficos. Eu lembro do Palácio del Mar, um luxo. Nossa, morei ali em Los Dos Caminos, perto do Parque del Este. Nossa, perto do Monte Ávila. Eu amava aquilo. Ficou morando em Caracas mesmo. Morei em Caracas, fiquei 4 anos lá. Né? Então, quando eu cheguei, as crianças, a gente foi na embaixada, teve cuidado na embaixada brasileira para pegar
uma orientação do colégio, acabou que as crianças foram para o colégio venezuelano britânico e de cara eles aprenderam 2 idiomas. A primeira língua materna deles passou a ser o espanhol, a segunda língua deles passou a ser o inglês e a terceira era o caboquês em casa. Só falavam o português conosco. Tanto que quando nós voltamos 4 anos depois para o Brasil, o meu filho teve que amargar uma nota de um e-mail, tadinho, porque ele não foi alfabetizado, né? A alfabetização dele foi em espanhol e inglês. Foi um grande aprendizado. E lá eu tive a oportunidade, nesse ambiente da embaixada, de conhecer a Marlise Iliesca, que na época era uma jornalista correspondente da BBC de Londres e do Jornal do Brasil. E ela era casada com o Adido, né? Adido Cultural, da Embaixada do Brasil. E eu acho que um ano, não sei se chegou a ser 1 ano, talvez com menos de 1 ano, o marido dela ia ser transferido, acho que para a Inglaterra, era um desses países da Europa. E quando ela soube que eu tinha sido da Voz do Brasil, aí ela me chamou um dia, ela disse, amiga, queria te convidar para você entrar na Apex, ser membro da Apex. O que é a Apex? A Apex é a Associação de la Prensa Extranjera, que todos os jornalistas estrangeiros faziam parte dessa associação e ali estavam a France Press, o PI, Reuters, a nata da nata, el crème de la crème, de la crème do jornalismo. E para mim, imagina... E era legal que te protegiam, né? Um protegia o outro ali. Porque você vê, gente, eu não tive experiência em jornais, assim, né? Você vai medir pau a pau com Reuters, você vai medir pau a pau com o PI, né? A ANSA, France Press. É um negócio, outro nível, né? Os caras eram, meu Deus, eu me sentia assim, pequeniníssima, né? Então, assim, o que eu aproveitei? Aí, quando ela disse, eu indiquei teu nome para a BBC de Londres, minha primeira reação foi, eu falei, tá louca? Aí ela falou, não, eu já dei teu telefone, eles vão te ligar. Eu falei, mas eu até gaguejei. Aí ela falou, amiga, eu tenho certeza que você vai se dar muito bem, porque você já tem experiência, você ficou 14 anos na empresa brasileira de notícias, você não é qualquer pessoa. Eu jamais indicaria alguém que eu não tivesse plena confiança. Eles vão te ligar. Olha, mas me deu uma tremedeira. Eu me assustaria aqui. Me deu uma tremedeira, eu tinha cólicas. A hora que ele me ligou e que pediu para eu formular uma notícia, como se eu estivesse dando uma notícia de Caracas, como correspondente internacional, nossa, me deu um acesso de tosse tão grande. Aí ele percebeu que eu estava nervosa. Ele falou, calma, respira fundo. Isso acontece. Eu sei que você está nervosa, mas eu sei também que você é uma grande profissional. Eu sei porque a Marlise Iliesca te recomendou e disse que você era boa. Eu só quero confirmar isso. Ele falou, agora está nas tuas mãos você se controlar e fazer o que você sabe fazer. Quando ele disse isso, parece que... Agora sim. Aí, sabe, nasceu a alma nova e aí eu peguei a notícia que eu tinha feito e aí eu li como tinha que ser. Aí ele falou... Decolou. Aí ele decolou, eu fiquei como correspondente da BBC, Brazilian Section, e depois disso foi um pulo, né? E aí uma coisa chama a outra, acabei conhecendo outro pessoal que me indicou para a Gazeta Mercantil Latino-Americana. Peraí, que ela vai embora. Mostra pra gente aí, Richard. Olha só, Palácio de Miraflores. Porque tem ali a imprensa. Cobria... Aqui já foi no Peru, né? Não, Palácio de Miraflores é o palácio onde eu cobria a presidência da República. Miraflores, o bairro lá Miraflores é o no bairro. Peru? Mas Colômbia, é o palácio. Colômbia, tem um bairro. Mas esse é o palácio da Do Venezuela, Palácio da em Venezuela. Caracas, isso. Ali tem. A Apex, que é a Associação da Prensa Extranjera, BBC de Londres, né? Tinha que ter a carteirinha, e a Gazeta Mercantil eu também fiquei como correspondente internacional. Tinha que escrever... quando o caboclo diz assim, dá uma carteirada? Dá a carteirada, viu, Richard? né? Não, isso aqui é dar uma carteirada. Viu, Jeff? Quando o cara fala assim, chega no hotel, por favor, credit card. Aí, tu sabe, quando o cara pede o cartão de crédito, um amigo foi para os Estados Unidos a primeira vez. Rico, riquíssimo, mas burro que só. Não é tão burro, porque ficou rico. Aí a pessoa disse, credit card. E disse, não, eu tenho American Express. Era credit card, cartão de crédito. Então, quando puxa ali o credit card, que o cara vê imprensa, essa aqui,
A pessoa dá... Não, Opa! Não, calma. Abre portas, abre portas. Abre portas porque eu não posso negar que realmente você passa a tua experiência, você passa a ser olhado de uma outra forma, apesar de ser mulher, de ser jovem, é uma bagagem. Ninguém fica como correspondente da BBC de Londres se não tiver uma experiência. Ninguém escreve para uma Gazeta Mercantil Latino-Americana se não tiver um conhecimento. Vai narrando pra gente aí. Essas fotos. Bora lá. Então, lá na Venezuela, aí eu devo ir muito ao meu marido, Flávio Ramos. Quem é tu ali? Cadê tu? Eu sou essa magrinha aqui de verde. Para que tu ainda é magrinha. Eu sei. Olha aqui Eu sei. Não tanto Ela não mais. tem nem merendar, viu, gente? A gente tem uma merenda maravilhosa aqui que a gente Olha, tá saboreando. Aliás, a merenda da Lili, muito obrigada, viu, Lili? Eu já tomei o seu cafezinho com leite aqui. Eu só não comi o sanduíche ainda. Então, ao meu lado está o ministro, na época era o Pompeu Marques, ministro das Fronteiras. Por quê? Porque o meu marido disse, tanta gente faz trabalhos sem ter a tua bagagem. Você que já tem uma bagagem, BBC, Gazeta Mercantil, está na hora de você ter o teu próprio jornal. Aí eu achei que era demais. Eu falei, você tá, pelo amor de Deus, é muita areia pro meu caminhãozinho, né? E tudo muito rápido, né? E tudo muito rápido. Ele falou, mas você tem capacidade. Você só precisa acreditar em você mesma. E tanto ele falou... Assim, será que ele tá dizendo para mim que eu tenho que abrir um jornal? É isso? Pois é. E era isso? Era isso. Aí eu falei, você tá louca? Eu não sei nem por onde... O teu marido começou a pedir emprego de ti, então. Aí eu falei, você tá louca? Eu não sei nem por onde começar. Ele falou, em primeiro lugar, você não precisa ser um jornal grande. Você vai ser pequena. Nós estamos no meio do furacão. Aí ele tinha uma empresa, Vórtice, que era a empresa no centro do coração, Instituto. Isso aqui foi o lançamento do meu jornal. Já é o teu jornal? Já. Como era o nome? Avances de la Integración. Avances é o quê? Avançando? Abrindo caminhos, né? Porque há um avanço. Na realidade, na época, o presidente que estava lá era o Rafael Caldeira, e ele tinha grande interesse comercial na relação com o Brasil. O governador, na época, era o Amazonino Mendes. É verdade, eu lembro muito bem. Caldeira, Caboclo. Caboclo. Várias comendo vezes, tucumã. a gente comeu uma caldeirada juntos. Eu e Caldeira. Eu dizia, o Caldeira vai queimar o... Então, eu ainda cobri o Amazonino e o Caldeira na fronteira, o Amazonino, os dois. Ele queria aproximar a Venezuela do Amazonas, fazer negócios com... Isso. Aí eu aproveitei essa época, foi muito boa, porque... O governo do Amazonas se mostrava com grande interesse. O presidente da Venezuela, tem até uma matéria que mais à frente aparece o Rafael Caldeira. Vê aí, Richard, vê se passa pra gente. Aí, a Avances de la Integración, abrindo caminhos para a história. Quando teve a inauguração, aí o Amazonino, né? O Amazonino, não dá pra ver legal, viu? Porque... Mas, ó, o Amazonino tá do lado do Caldeira. Isso. Caldeira é o de branco. Aqui, na realidade, é o ministro Pompeu Marques. Obrigado, Richard. Parabéns, Richard. Aproximou a imagem. O Richard é espetáculo. A qualidade. Percebeu que é só dar uma merenda pra ele, ele começa a trabalhar? É verdade, né? Olha aí, então... Ele teve que pegar isso do Facebook, tadinho, que eu não trouxe, né? Então, ele está fazendo aqui, tirando... foi um jornal que, na realidade, um suplemento, não foi um jornal, foi um suplemento econômico, ele saía em português e espanhol, eu escrevia nos dois idiomas, e ele era encartado num grande jornal da Venezuela, né? O Economia Hoy, que era um jornal com foco estritamente econômico. Ele era o Economia Hoy, ele tinha a cor salmão, então eu tinha que também queria que fosse encartado na mesma cor do papel de lá, o jornal de lá era salmão. E isso também era outro custo, porque o papel salmão ele tinha um custo alto. Mas por que era salmão e não aquele papel? Não sei, porque... Era chique, era bonito? Ele tinha... Não tinha aquele cheiro de jornal? Será que era isso? Não. Tinha um cheiro de salmão? Mas Olha o cavalo. Tinha um cheiro de salmão, já que ele era salmão? Eu acho que era o apelo publicitário. O foco deles era economia, era o... Né? E aí, peraí, então me explica resumidamente. Tu precisava Ele explicar tanto para os brasileiros... Isso, a mesma matéria, por exemplo, essa matéria, abrindo caminhos para a história. Né? Esse encontro dos dois governos, Brasil e Venezuela, foi histórico, e eu estava lá, e a gente cobriu. Então, a notícia saía em português
e saía em espanhol. Não, ótimo, beleza. Isso aí Tá? bacana. Aí mas ele era ela encartado. tinha uma finalidade. Sim, ele não era vendido, ele era encartado no jornal Economia Oi. Ah. Então, os assinantes do jornal Economia Oi, ao receberem o jornal, recebiam o nosso também. Tá, e essa E galera... aqui em Manaus ele era encartado, começou a ser encartado no Pela jornal Crítica. A Crítica, isso. Aí e a essa- Crítica também distribuía para os assinantes dela. Tá, mas eu quero chegar lá na ponta. Tá bom. A finalidade deste jornal aponta. Era para Então, fazer essa união da Era pra galera. atender. Então, os dois governos tinham Aham. interesse bilateral. Existia um interesse Certo. bilateral econômico. E foi quando surgiu aí nós visualizamos essa necessidade de ambos os lados e foi quando passamos a introduzir, por exemplo, produtos da Heinz, da Venezuela, nos supermercados Foram locais. os primeiros, né? Bonduelle, isso, atum. A Cocil chegou a comprar aço também de lá, da Venezuela, através do nosso intermédio. Poxa, que legal. Foi, além de ter esse trabalho junto à BBC de Londres, à Gazeta Mercantil Latino-Americana e depois ao meu próprio jornal, essa própria abertura do meu jornal Avanços de la Integração, na realidade, o suplemento econômico, fez com que eu passasse a assessorar também empresários, assessoria... Que a galera começou a... Peraí, Isso. quem tá lá dentro? Quem Isso, está escrevendo sobre E isso? teve algumas feiras internacionais que participaram aqui. A Venezuela veio e os empresários Eu pediram lembro para que eu tinha. acompanhar. Eu lembro. Sabia que eu Isso. quis morar na Venezuela? Eu tinha uns 20 anos Mas por uma aí. pena que não teve continuidade. Pois a Venezuela, porque eu via a Venezuela como uma oportunidade de trabalho. grande oportunidade. Queria animar o hotel, queria trabalhar com entretenimento. Nossa, lá em- o que eram os hotéis de Margarita? Ir para Margarita comprar aqueles casacos ingleses era um luxo só. Hoje, eu não sei como é que tá, porque a última vez nossos filhos nossa filha já estava com 16, nosso filho com 14, nós voltamos ao colégio onde eles estudaram, venezuelano-britânico, e já não eram mesmo. Aí o Rafael, Bora pra cá, o presidente Hugo Chávez, na época, Ah, tá recebendo... desfocada. Está desfalcado, mas permanece o Hugo Chávez recebendo o nosso jornal, suplemento Olha Avanços que de la legal. Integração. Dá pra ver. E me pouquinho. cumprimentando, eu aqui de cabelinho curto aqui. Essa aqui, ele estava cumprimentando, parabenizando pelo jornal. Até pela- então, Hugo Chaves, gente boa, Não, tranquilaço. Até então, isso foi também um grande Sorridente. aprendizado. Maravilhoso. Ele surgiu como... Ele era muito inteligente. Justiça seja feita. Né? Lia-mo demais. Então, quando ele atendia, ele não atendia a imprensa estrangeira junto com os nacionais, né? Ele atendia a imprensa estrangeira, só a imprensa estrangeira. Ele conseguia colocar todo mundo aqui na mão dele. Ele tinha um poder, um carisma, um domínio da palavra surpreendente. Era assim, todos saíam de lá. Eu não lembro de um jornalista fazendo algum comentário que ele não entendesse, ou que era surpreendente o nível de conhecimento, a facilidade, o domínio da palavra e de te contagiar. Né? Então, eu acho que foi isso que fez com que... aliás, tem um ditado muito interessante da Venezuela, que eu aprendi lá aqui. Del dicho al hecho hay un largo trecho. Do dito ao feito tem um longo caminho. Ele era bom de falar, mas para agir... Aí foi quando, depois que ele assumiu... Mas Júnior, peraí. Será que... a gente viu a coisa ir para um caminho totalmente diferente. Antes de ir para esse diferente, eu acho que quando ele conversava com a imprensa internacional, ele meio que já ajeitava uma bela imagem dele perante o mundo, né? Não era? Ele já estava premeditando o que ele ia causar depois de fazer. Mas é o que acontece na política. Porque ele Se a mesmo gente for começa ver a história da perseguir política, vocês. Você já viu os grandes filmes que falam Mas ele começa... das máquinas políticas, como a coisa é trabalhada? Ali, depois é como um filme. A gente vê, falando, caramba, eu fiz parte, fui instrumento de um cara que conseguiu manipular todo mundo. Ele precisava falar para o Brasil, ele precisava falar para a Alemanha, ele precisava falar para todos os países. Ali estava Brasil,
BBC de Londres, que eu também Mas escrevia para concorda BBC. comigo que ele estava pra Gazeta- ajeitando todo o Claro, mundo para não criar uma Reuters, imagem? É. O PI, France Press, ANSA, todo mundo, toda a imprensa. E a nacional que você E fala todo era a mundo- imprensa dele, Ela que Universal. poderia ter alguém para enfrentar ele ali. Isso. Mas só foi ele assumir que a coisa mudou, né? Local, né? E aí foi quando... Conta 80... essa experiência que depois que ele assume, tudo muda. Tudo muda porque depois que ele assumiu, a gente passou a ver a Venezuela caminhando para um outro caminho do que tinha sido falado, né? Conta E desse aí dia, desses momentos que tu começou a ver que estava tudo... A Polícia na rua. Ali foi uma loucura, porque nós, como éramos brasileiros e nós tínhamos cadastro junto à Embaixada do Brasil, a Embaixada do Brasil avisava, começa a comprar alimentos, estoca alimentos, abastece de gasolina, não saiam de casa, muitos conflitos na rua. Panelaço de lá não é panelaço daqui, não. Não era. Era de tiro, tinham marcas de tiro. O panelaço de lá era para sair briga corporal de Mas arma começa quando, Júnior? Ele publica um decreto, ele proíbe, ele pega a Assembleia e... Começa quando isso? Exatamente. O fio da meada histórico detalhado assim para ti, agora, nesse momento, eu não saberia enumerar com toda a Mas fidelidade. você lembra algum acontecimento que... Opa, peraí, ele não é aquele cara aqui... É que começaram algumas decisões que afetavam famílias que tinham certo recurso, a classe média alta, né? E quem tinha recurso. Então, é aquela coisa de eu vou dar mais facilidade. É muito delicado, tem alguns detalhes que pode até ser mal interpretado. Mas, enfim, o que foi falado não foi cumprido e foi feito de forma diferenciada. Tanto que o cerco começou a se fechar. Ele começou... Aquilo que ele dizia que ele queria, empresas de outros países abrir para participando, o mundo, né? Abrir para o mundo, papo. 6 meses depois, nós tínhamos amigos dentro da Shell. A Shell fechou na Venezuela. 80 famílias da escola americana abandonaram a escola americana. Isso significa que se 80 famílias da escola americana saíram da escola americana, isso significa que 80 empresas saíram do país. E isso já nos deixou... E a gente ficava, meu marido dizia, nós vamos ser o último lanterninha, vamos embora. E o medo começou a ficar crescente. E aí foi quando a sucursal, não sei se é exatamente esse nome, levou anos para ser aberto o escritório do Banco do Brasil na Venezuela. E quando o Banco do Brasil fechou em Caracas, aí a gente disse, opa, está na nossa hora. E o cerco foi fechando. E aí começou a questão das invasões aos supermercados, dos saqueamentos. E aí a situação começou a ficar muito perigosa no país. E aqueles belos hotéis começaram a ficar vazios. E começaram a ficar vazios. E O aquela turismo coisa já não é mais como antes. E aí a população menos favorecida começou a entender, tipo assim, eu tenho o direito de invadir e pegar para mim. Mas o que ele pregava? Porque até então o país, a Tem que democracia... tem que voltar muito na história. Ele é um cara que vem com a democracia, ganha, foi eleito pelo voto democrático. Sim, eleito. E aí, do nada, o cara... Ou ele guardava muito bem esse lado dele aí. Houve... A política é uma coisa... interessante e fascinante de você ler e de você entender, né? Teria que dar um belo mergulho na história da Venezuela para entender. Mas houve muita manipulação de informação, né? E cada um que está no poder trabalha, na realidade, de acordo com a sua cabeça. Com a sua cabeça. Ou com seus interesses. Com seus interesses. Mas né? Então, ele trabalhou de acordo com os interesses que ele achava que eram os melhores. Mas pelo pouco que eu sei, inspiração, o ídolo Agora, dele pro tempo que eu passei lá, o que eu pude perceber foi
eu vivenciei isso. Não foi uma coisa que eu li, foi uma coisa que eu estava lá com a minha família, com os meus filhos. Então, tinham dias, semanas, que às vezes a gente nem podia sair de casa. Então, assim, houve um nível de insegurança muito grande dos próprios venezuelanos, os próprios venezuelanos querendo sair do país, que questão envolvendo a educação de filhos. Houve aquele burburinho de que a criança pequena ia começar a educar, vai na escola e tal, assume o governo. Começaram muitos burburinhos. E o nível de insegurança foi numa crescente muito grande. Agora, um cara que tem um ídolo como Fidel Castro não podia esperar um país aberto, né? Bora lá, tem mais coisa aí, Richard? Passa pra gente aí. Aí o isso é famoso... histórico, né? Andrés Pérez foi presidente da Venezuela antes do Caldeira. Legal. Bora ler assim, de cabeça. Claro. Aí o Richard, ele vai ajeitar ali pra gente. Isso é um trecho do teu jornal. Na realidade, isso que você cobriu lá. Do que eu cobri para a Gazeta Mercantil Latino-Americana. Né? Venezuela condena o ex-presidente. Não. Isso aqui está em português, então não foi para a Gazeta Mercantil Latino-Americana, isso já foi eu mandando para o Brasil, porque está em português. Eu cobri a parte do que depois da saída, inclusive, do exílio do Andrés Pérez, né? Que era o presidente antes do Caldeira. Do Caldeira. Né? E o Caldeira perde para o Acompanhei a Chaves, campanha, não é isso? Isso, acompanhei a campanha do Hugo Chávez e acompanhei a posse dele, fui para a posse, cobri tudo e acompanhei mais de 6 meses do governo dele. Esse é o Rafael Caldeira. Né? Rafael Caldeira. Isso, se ele descer um pouquinho mais, vai ver que tem interesse. Não. A Venezuela tem interesse na relação comercial com o Brasil. Essa é a parte ele que ele realmente abrir queria, mesmo, queria. Ele tinha esse interesse. Tinha problemas o governo dele? Claro, nenhum governo é perfeito, né? Então, tinha problemas, Legal, mas isso, eu obrigado. conheci a PDVSA, que é a empresa de petróleo de lá, uma PDVSA onde tinha fluidez econômica. Era dinheiro, muito dinheiro. E é assim, impressionante como eu tive, assim, para mim foi um choque muito grande, porque eu conheci uma Venezuela, os 4 anos que eu tive lá. Isso não é tanto, né? Imagino que mas eu trabalhei com informação, né? Então, um acabava lendo o que o outro escrevia, o que o outro pesquisava. E eu fiz muita matéria dentro da PDVSA, né? O que era a PDVSA? É a empresa de petróleo da Venezuela. Muito rica. É difícil riquíssimo. Imaginar um país que você imagina um país desse passando pela situação por que isso. hoje está a Venezuela. É surreal. É inacreditável. Los hermanos venezolanos não lo merecem. E o mundo precisando de petróleo. E o mundo precisando de petróleo. Né? Então, assim, foi uma experiência rica. Meus filhos aprenderam muito, né? O aprendizado, a BBC de Londres, a Gazeta Mercantil, toda essa experiência que eu tive foi na Venezuela, foi nesses 4 anos, muito enriquecedor para mim, o jornal Avanços, o suplemento Avanços de la Integración, todo esse contato com a embaixada. Você vê no lançamento, você conseguir, você como brasileiro, você como amazonense, caboquinho, você chega em Caracas, você consegue ter o apoio, né, de pessoas que... Você vê a Embaixada do Brasil, o embaixador lá, na época era o Clodoaldo Guenei, e o ministro Pompeu Marcos, numa solenidade do lançamento de um suplemento econômico, dentro do Instituto... Feito por uma cabocla. Feito por uma cabocla do Amazonas, com muito orgulho, graças a Deus, que meu marido estava lá. Na época tinha um amigo nosso que foi convidado para ajudar, né, que morava, inclusive, em Boa Vista, foi para lá com a gente e ajudou também, né, a fazer algumas matérias, né, porque acaba que você não dá conta de tudo, né? Meu marido ficava pela parte mais econômica, nesses contatos também, que ele fazia O contato teu com marido, empresa. o que ele falava para ti? Ô, Junha, peraí, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Não, na realidade, o Avanços de la Integración não nasceu por mim, não foi uma ideia minha. Foi depois de ele ver meu trabalho junto à BBC de Londres, como correspondente internacional, junto à Gazeta Mercantil Latino-Americana, e ao comparar com outros profissionais que ele conhecia, ele falou: eu não vejo em que você é menor do que ninguém. Você tem condições de ter... A tua capacidade é gigantesca, você
já tem um portfólio de trabalho que te permite ter teu próprio jornal. Mete a cabeça. Eu falei, e foi quando eu disse para ele, você está louco. Aí ele falou, não, você só precisa acreditar mais em você. Quem falou isso? Meu marido. Só isso. Junha. Ele foi meu mentor, Flávio Ramos. Muito obrigada. Deu certo. Deu certo. E... Mas aí, depois de 6 meses, a situação na Venezuela não ficou fácil. Começou a faltar muita matéria-prima. O cerco à imprensa começou a ficar mais difícil. Começou aquela questão da perseguição. E aí começaram as crises, né? O papel, esse papel que era um papel especial do suplemento, que era um papel salmão, já ficou difícil. Encartar no jornal lá, quando tudo fica difícil, que é sentido? Reação. A economia... Reação em cadeia também. Reação em cadeia. Então, começou a ficar inviável. Investir, era muito investimento num país que nem era teu. E aí a gente olhou um para o outro e falou, chega, né? Bora pegar o beco. Bora pegar o beco? E aí foi quando a gente voltou para o Brasil, mas nós não voltamos para Manaus. Ficamos no Rio de Janeiro. Tivemos o convite para o Rio de Janeiro, e aí ficamos no Rio de Janeiro, e eu passei por uma outra experiência, e ele foi para a área, continuou na área de comércio, né? Continuou foi uma coisa boa para ele, porque ele trabalhava em indústria aqui, e ele ficou nessa área comercial no Rio. Junha, bora falar um pouco de futuro aí. Tanto é que nós estamos hoje aqui no digital. Eu saio da TV, saio mais de 20 anos trabalhando em TV e rádio, saio porque eu acho, quer dizer, não vai acabar TV e rádio, eu tenho certeza disso. Eu acho que também não. Mas eu estou me dedicando ao 100% digital. Eu acredito muito nesse oceano azul, né? O digital veio para ficar. O que tu pensa disso? É a tudo tecnologia. que tu viveu. O mundo é um mundo tecnológico ganhando, rompendo barreiras. E quem não souber se adequar vai ficar no meio do caminho, vai fechar, vai se quebrar. Vai se quebrar. Jornal do Brasil teve que se render, né? Jornal do Brasil deixou de ser papel. Eu comecei a me tocar, eu acho que... Eu ainda gosto de ler livro em papel. Quando eu viajo, eu vejo todo mundo no avião, no seu tabletzinho, eu não consigo. Eu gosto do papel. Eu estou há 6 meses com o Kindle. 6 meses. Eu adoro papel, adoro ler livro no papel. Tem dia que eu fui ali na livraria. Aquele aí cheiro. rapaz... Não, aí eu preciso eu me gosto. adaptar. Porque eu tinha muito livro lá em casa, eu tive que doar. Então o Mas Kindle... doa. Faz o livro circular. Agora eu digo para os meus ele amigos... não ilumina. Bom, é verdade. Ele não ilumina. Tem isso também. Aí... Bem, você quando fazia o jornal raiz, ali, jornalismo raiz, então, tinha que correr você atrás já da viu um notícia. crescimento? Eu quando comecei, na época da Rádio Brás, locutora da Voz do Brasil, como é que eu transmitia? De Manaus, Júnia Januária. Era um telefone que tinha rosca na boca, você desenroscava, pegava um fiozinho do gravador que você fez a entrevista, você plugava numa perninha, numa linguetinha, e o outro fiozinho vinha, clicava no outro e a gente apertava o botãozinho e saía a voz. Agora já sai pronto. Você agora o quê? A apresentadora, você agora você não precisa a notícia. Agora você faz tudo sozinho. É o mundo digital. Cara, não tem como retroceder. O mundo caminha para esse crescimento. E é fantástico a rapidez com que isso acontece. E a notícia é lida de manhã, de tarde já não serve mais. Claro, né? é impressionante. outra coisa. É instantâneo, né? É instantâneo. E você vai continuar? Vem coisa... Tá pensando em fazer o quê? Não sei. Você me fez uma proposta, eu não sei. Eu falei pra Junha que ela precisa ter um podcast, só isso. O Jefferson Medeiros falou isso. O Jefferson também. Todo mundo dá... Sabe por quê? Quando eu olho pra ti, meu Deus, eu queria ter essa experiência, eu queria ter essa história de jornalismo. Mas como a gente não pode ter tudo... Mas sabe o que acontece? Chega um momento também que você se desencanta. Mas quem nunca desencantou na vida, nunca amou demais. Oxe.
Você se desencanta um pouco, você vê um pouco da desvalorização profissional. O mundo tem muitas vantagens, essa nova era da tecnologia, mas veio também muitas desvantagens. Com ela veio muita gente que não tem conhecimento, às vezes não, é um grande volume de informação sem qualidade, sem comprometimento. Eu vim de um jornalismo onde eu tinha que ouvir os dois lados, porque se eu errasse, eu estava para um órgão de governo onde eu podia ser penalizada, eu ia responder por aquilo. E não era só uma demissão, eu ia responder mesmo. Então, eu sempre tive muito medo de responder criminalmente, judicialmente, por algo que eu fizesse errado na minha profissão. Então, eu sempre procurei ouvir os dois lados da moeda. Infelizmente, hoje, claro, tem muito profissional, muita gente boa. Nem precisa ser. Tem muita gente que nem é jornalista. Sempre vai ter o lado. Vai ter, a galera claro, ótima, que né? faz Boa, um trabalho sério. bom, que faz podcast legal, né? E uma coisa séria, e em tudo. Na televisão, no rádio, tem muita gente trabalhando legal. Mas tem também, a internet veio e também com ela trouxe muita coisa ruim. Eu vou te dar uma Trouxe dica fake aqui. news, muita eu vou te mentira. dar uma notícia, tá? Uma notícia. Tô falando nada não, só vou te dar uma notícia. Sim. Lá na Malásia, o povo costuma ouvir notícia, sabe da onde? De manhã? Maior consumo Ele de deve notícia. acompanhar o Lezeira Podcast. Sabe de onde é? De onde? Dos podcasts. É verdade. A galera acompanha notícia de manhã dos podcasts. Tô passando a barra nada não, tô só te... Captou Na vossa realidade, mensagem? o que acontece também? Mas a questão do podcast, ele veio preencher um desejo amplo de você falar e de aprofundar um assunto. Coisa mas que na ele televisão... já é utilizado para notícias rápidas. Rápidas também. E aí vem uma coisa muito legal, que é o 5G chegando. A galera vai acompanhar isso no carro. Cada vez mais rápido. Muito mais rápido. Muita velocidade, é instantâneo, você tem tudo à Mulher, mão. mas pelo amor de Deus, o mundo está impressionante. precisando de mais unha, mulher. Para! Mulher inteligente, Oxe. bem vivida. Uma mãe, como eu falei no começo, todo respeito, uma mulher charmosa, passa uma serenidade pra gente. Vamos Não, lançar eu um desafio, entendo. vamos fazer algo juntos, então. Eu entendo, porque eu também já Quebrar fiquei um lado sério desapontado. com algo. Eu já fiquei desapontado. Mas, eu acho que- poxa, tem uma galera que quer te ouvir, que quer... Pô, peraí, a Júnia, eu acredito no que ela fala. O mundo está precisando disso, porque é muita história inventada. Eu acho que o infelizmente, jornalismo tem muito raiz, fake news, sabe, precisa ser fortalecido. E você é jornalismo raiz, mulher. Oxi. Olha, eu quero muito te agradecer por esse momento. Nossa, para mim foi um prazer. Eu que conheci o Márcio Braga, o outro lado do Vestido Márcio de... Braga. Ah, eu lembrei, fazia a Vestido doutora de Flávia. Grosso, de rosa. Nossa Senhora. Aquilo ali foi comédia mesmo. Mas eu Hilário continuo demais. fazendo. Não, maravilhoso, Amo o que eu faço. Mas eu acho que essa leveza é uma coisa legal. Você traz a informação com leveza. É gostoso isso, né? Você quebrar um pouco esses paradigmas. Pô, obrigado. Você gostou dessa experiência? Adorei. É. Já acabou? Faz igual o João da Polishop, né? Quando... Ah, fala aí. Tu teve um programa recente Sim, na Band. na Band. Fiquei 2 anos na TV Band. Foi uma experiência fantástica. Família Band, um grande abraço. Voltado para o empreendedorismo, né? Empresário. Empresário, Né? né? Era para mostrar um pouco do outro lado. Todo mundo fala que o empresário se dá bem, empresário isso, empresário aquilo. Mas chegar... A vida de empresária é matar um leão todo dia, né? Então, tem suas dificuldades, tem muito fracasso no meio disso tudo, tem um trabalho árduo e foi uma oportunidade muito grande de aprender também o outro lado, de que também... persistência, né? Olha, tem muito da resiliência, né? É a mesma coisa que eu te não disse, se que tu intimidar tem. com fracasso também, essa coisa do empreendedorismo que nem sempre você ganha no primeiro ano ou no segundo, você só tem que, às vezes, não dar murro em ponta de facas. Né? Olha, Aprender não é todo mundo, como o João Apolinário, que vira para uma pessoa e diz assim, poxa, acabou. O cara virou para a Júnior e falou, já acabou? Então você precisa foi muito voltar. prazeroso mesmo. Foi Você precisa uma experiência
experiência Tá. muito boa. Eu vou insistir Obrigada. nisso. Tá bom, Júnia, beleza. olha, muito obrigado. Deus te ilumine. Obrigada a você. Muita saúde. E agora você é um atleta. Tô Ah, sabendo aí. sim, sabe? Porque o meu orelha, que era aquele, tá aqui assistindo, ele de médico se transformou em grande o amigo. Dr. Jeff, gente boa. Mas eu sempre E vai, gostei. vai ter um podcast dele aí, viu, gente? Jeff Podcast. Acompanha Bem aí, legal. que ó, o cara é bom, hein? É. Olha, Deus te ilumine, muita saúde. Beijo grande Obrigado por esse no seu momento. coração. Um beijo para você que acompanha o Lezeira Podcast. Márcio Braga, com informações, mesmo que na brincadeira, mas são informações sérias. Adorei, mano. Moral, galera. Valeu. Esse foi mais um Lezeira Podcast hoje com minha querida Júnia Januário. Espero que você gostou. Espero não, eu sei que tu gostou. Lili, obrigada Beijo. pelo café. Valeu. Bora merendar agora.